Olá! A Kroll, consultoria internacional em gestão de riscos, fez uma pesquisa com executivos de diferentes setores que trouxe uma conclusão perturbadora. No Brasil, funcionários juniores e temporários foram juntos responsáveis por 48% das fraudes registradas em um ano. Por isso, nada mais natural que com a lei anticorrupção e a lei das estatais, tenha crescido o interesse das empresas por uma análise mais criteriosa no histórico profissional de candidatos a cargos estratégicos. É o que vamos conversar com Carlos Lopes, diretor da consultoria Kroll no Brasil. Carlos, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Silvio. É um prazer estar aqui. Se justifica essa preocupação das empresas hoje em dia? Eu diria que sim. Como você mencionou, a nossa pesquisa global de fraudes, ela identificou uma porcentagem alta de fraudes cometidas por colaboradores das empresas. Nesses 57%, nós temos 9% que seriam colaboradores de alto escalão e o restante seriam colaboradores júniores. Mas é interessante a gente mencionar que desses 9%, as fraudes e as atividades ilegais realizadas pelos colaboradores de alto escalão representam consequências muito mais relevantes do que as fraudes por colaboradores mais júniores. Foi bom até citar esses dados, que a gente até produzimos aqui um infográfico que mostra a resposta das empresas nessa consulta que vocês fizeram, essa pesquisa. Exato. 61% em 2012 disseram que houve fraude na empresa. Esse número em 2017 já subiu para 82%. Primeiro, a que você atribui esse crescimento em 5 anos? É um crescimento muito grande, de 33%, né, 21 pontos percentuais. Isso é um crescimento na percepção de fraude, né? Então, as empresas se sentem mais expostas a tipos diferentes de fraudes. E, realmente, o crescimento aqui, nós temos os dados do Brasil, né, um crescimento bastante relevante. Eu diria que existem algumas pressões, alguns movimentos recentes que aumentam essa percepção. Eu acho que as empresas agora estão mais alertas, estão mais engajadas na identificação de potenciais fraudes devido a, por exemplo, a lei anticorrupção brasileira, que foi aprovada recentemente, a lei das estatais recente também, e uma pressão popular e também uma pressão da mídia com relação a questões de ética mesmo envolvendo as empresas. Isso a gente tem visto ao longo dos últimos anos e, claro, a Operação Lava Jato potencializou isso ainda mais. Porque com essa legislação nova, o risco às empresas aumentou, né? Porque um erro ou uma fraude que envolve um funcionário, elas respondem objetivamente por isso, né? Perante a lei. Né? Exatamente. Isso é a chamada responsabilidade objetiva. Então, as empresas agora são responsáveis ou podem ser responsabilizadas pelos atos dos seus funcionários. Então, um funcionário, por exemplo, que pratica um ato de corrupção que beneficia a empresa, mesmo que a diretoria ou os executivos da empresa não estão cientes desse ato, a empresa pode responder por essa ilegalidade. Daí que vem a necessidade de verificar quais são as pessoas que nós estamos trazendo para dentro da nossa empresa. E aí que entra o serviço do background check, o termo americano, mas que nós dizemos aqui no Brasil que é uma verificação pré-contratação. Para identificar potenciais riscos associados a um candidato, geralmente para alguma vaga que é crítica, ou alguma vaga de maior relevância na empresa, para evitar esse tipo de risco. A gente pode mostrar também para os espectadores um outro infográfico que mostra aqui os responsáveis por essas fraudes praticadas nas empresas, né? Exato. Funcionários, 57%, ex-funcionários, 43%. Dentro dos funcionários, como você já até citou, nós temos 22% de juniores, 9% de alto e médio escalão, 26% autônomos e temporários. Porém, esses 9% foram responsáveis pelos danos maiores, até talvez pela posição de mando deles. Exato, por terem maior poder de decisão dentro das empresas, especialmente com relação às finanças, né? Então, essas fraudes cometidas pelos funcionários de alto e médio escalão representam, numa ordem financeira, muito maior do que as fraudes cometidas por empresários, por colaboradores júniores. Essa pesquisa que vocês fizeram, vocês ouviram todos os tipos de empresas, pequenas, médias, grandes corporações? Sim, tanto empresas diferentes em tamanho quanto de setores diferentes, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro.
Esse tipo de cenário se repete em outros lugares do mundo? Também é mais ou menos esse corte ou é uma coisa brasileira? Não, é parecido, assim, no resto do mundo, as informações que nós colhemos no nosso relatório global de fraude são parecidas. Agora, o aumento na percepção de fraude que nós verificamos aqui no Brasil é mais significativo. Mais do que no mundo todo. Então, isso seria um indicativo de que as empresas estão mais conscientes ou de que realmente o número de fraudes aumentou? Eu acho que pode ser um pouco das duas coisas, né? O número de fraudes, eu não diria que tenha aumentado, mas eu acho que a percepção de fraude tem aumentado. Então, com todo esse ambiente que nós estamos vivendo agora, né, de investigações, de fraudes, de corrupção, a percepção de que a sua empresa pode estar envolvida em algum tipo de fraude é maior. Inclusive, a gente observa aqui numa outra arte que nós produzimos, nós podemos mostrar para os espectadores aqui, que aqui é a chamada diligência prévia, due diligence, que você Exato. fala. 44% de aumento no interesse por esse tipo de serviço no ano passado. E 74% dos empresários consideram importante e pensam em fazer esse tipo de trabalho. Isso, naturalmente, para a Kroll, que é uma empresa do mercado, é um resultado importante até em termos de faturamento, né? Mas como é que você avalia, do ponto de vista de uma pessoa preocupada com gestão de riscos, essa conscientização do empresariado brasileiro? Acho que tem alguns fatores aqui que a gente pode considerar. A diligência prévia, ela engloba tanto essa verificação pré-contratação, quanto as pesquisas que são realizadas, por exemplo, antes de uma empresa comprar outra empresa, ou antes de uma empresa fazer uma contratação de um fornecedor muito relevante ou crítico. São todas medidas que visam identificar riscos e mitigar esses riscos antes que eles virem algum tipo de prejuízo. E visam também evitar os riscos reputacionais, que são os riscos que nós vemos hoje, que são a principal preocupação das empresas. Dentro desses 44%, o aumento só da verificação pré-contratação foi de aproximadamente 20% no último ano. E a gente tem visto também que, além desse aumento, as empresas estão decidindo fazer a verificação não só para empregados de alto escalão, como diretoria, executivos, mas também para empregados de nível gerencial ou outros cargos que eles consideram críticos, né, como setor de compras, financeiro, qualquer cargo que possa levar a algum tipo de corrupção, envolvimento em lavagem de dinheiro, ou alguma outra atividade antiética. Como é que é feito esse trabalho de verificação prévia dos candidatos? Existe uma técnica específica? Quais são as informações que vocês investigam numa pessoa quando ela está se candidatando a uma vaga numa empresa? Perfeito. O nosso objetivo com esse trabalho é identificar riscos relevantes e ajudar o nosso cliente a tomar uma decisão de uma forma mais segura. Né? Então, nós verificamos, por exemplo, informações públicas, disponíveis publicamente acerca dos candidatos, verificamos bases de dados comerciais, envolvimento do candidato, por exemplo, em litígios anteriores, condenações criminais. Disputas judiciais. Disputas judiciais. Em certos casos, nós também entramos em contato com pessoas que, por exemplo, tenham sido chefes dessa pessoa, que seria um tipo de verificação de referências, mas não as referências indicadas pelo candidato. São referências que nós identificamos ao longo da nossa pesquisa e que podem nos dar detalhes sobre a reputação da pessoa, as atividades dela, a conduta ética dessa pessoa, se ela já teve algum tipo de multa ou sanção no passado. São esses tipos de riscos que nós queremos identificar. Esse trabalho não envolve, por exemplo, uma entrevista com o candidato? Não. Na nossa metodologia não envolve uma entrevista com o candidato. Ela é pautada, o nosso trabalho é todo pautado em informações objetivas. Então, nós reportamos aos nossos clientes todas as informações objetivas identificadas acerca dos candidatos, eliminando qualquer tipo de opinião ou subjetividade. Por exemplo, os nossos relatórios não incluem recomendações de contratação ou não. São apenas a nossa análise das informações coletadas e, com isso, os nossos clientes tomam suas decisões. Isso seria mais para a área dos recursos humanos, essa decisão de contratar ou não contratar, esse tipo de recomendação. Vocês não se envolvem com isso? Exato. Ou até para empresas chamadas headhunters, né, empresas de caça-talentos, que também nos contratam para fazer uma verificação dos candidatos que elas estão apresentando aos clientes delas.
As pessoas hoje usam muito as redes sociais. Sim. Ali elas emitem conceitos, elas debatem, elas às vezes até trocam acusações e xingamentos. Sim. Se a pessoa for candidata, ela pode se preparar que isso tudo vai estar sendo acompanhado? São informações que são analisadas, mas, como eu disse, o nosso objetivo é reportar as informações, os fatos, né, as informações concretas. Esse tipo de informação que vem de redes sociais pode ser muito subjetivo. Por exemplo, as opiniões de uma pessoa sobre um determinado assunto, sobre um movimento, qualquer que seja, não são tão relevantes para nós quanto o envolvimento dela em uma atividade antiética, em algum tipo de ilegalidade e a condenação dela por algum tipo de atividade irregular. Então, é claro que se nós identificarmos uma informação em redes sociais que pode apresentar um risco ao nosso cliente, nós reportamos, mas nós tentamos sempre ficar focados nas informações objetivas sobre aquele candidato. Vamos imaginar, por exemplo, que a pessoa é candidata a um emprego numa instituição financeira, num banco, por exemplo. E se ele, em algum momento da sua vida nas redes sociais, fez comentários criticando esse setor financeiro, falando que os bancos são isso, aquilo, isso vai ser mencionado? Isso é considerado um risco potencial, por exemplo? Eu diria que é uma informação relevante, mas eu não estaria na posição de determinar se isso é um risco para o cliente, né? Poderia ser reportado e a decisão seria do cliente de mencionar isso com o candidato, de abordar esse assunto. Se ele determinar que seja relevante. As informações que a pessoa dá no seu currículo, também vocês avaliam tudo isso, checam cada informação? Essa é uma parte bem importante dessa verificação pré-contratação, né? Porque a pessoa, quando ela vai se candidatar a um emprego, ela fornece o currículo com os cargos em que ela já serviu, as posições que ela teve, as responsabilidades que ela teve e os diplomas que ela já recebeu. Então, alguns dos nossos serviços de verificação pré-contratação incluem uma confirmação desses dados, né? E isso é uma parte bem importante até para ressaltar, que nós já identificamos diversos casos em que as informações reportadas pelos candidatos não eram exatamente verídicas, não eram exatamente o que aconteceu. As pessoas mentem muito quando fazem seus currículos, né? Eu diria que elas exageram um pouco. De vez em quando elas exageram um pouco. Então, por exemplo, uma pessoa pode exagerar a responsabilidade que ela teve num certo cargo, uma pessoa pode dizer que ela, de fato, concluiu um curso, se formou, mas ainda está matriculada, não concluiu ainda o curso. Isso é até uma dica, né, para candidatos a vagas de emprego, de que estejam cientes de que as informações apresentadas podem ser verificadas, né? E cada vez mais as empresas querem que as informações sejam verificadas para ter certeza de que elas estão trazendo para dentro de casa uma pessoa confiável, uma pessoa ética, né? Ligações políticas dos candidatos são também verificadas, são reportadas para os potenciais empregadores? A pessoa filiada a algum partido, a pessoa que faz uma crítica a um parlamentar, a um membro do governo, isso acontece também? Então, essa parte é interessante. As ligações políticas, elas não necessariamente são um risco, mas elas, devido ao contexto em que nós estamos atualmente, né, toda essa pressão popular, pressão da mídia em cima das empresas com relação a ligações políticas e corrupção, é uma questão que é muito importante, eu diria que para todos os nossos clientes, tanto nacionais quanto internacionais. Então, as ligações são sim mencionadas, mas sem qualquer tipo de julgamento da nossa parte, ou opinião da nossa parte, de que é uma questão positiva ou negativa. Esse é um assunto para a empresa que está fazendo a contratação para decidir. É claro, se for um envolvimento em corrupção, aí já é um risco óbvio, mas sim, as conexões políticas são relevantes. Alguns outros itens da biografia, como participação em associações, em movimentos organizados, associações de bairros, as coisas também são levadas em consideração? Elas podem até ser mencionadas, mas eu diria que mais importante seria as participações societárias daquela pessoa. Por exemplo, é importante a gente verificar as participações societárias para identificar algum tipo de conflito de interesses. Então, vou dar um exemplo. Você pode ter um candidato que é sócio de uma empresa que é sua principal fornecedora. Isso é um conflito de interesses, né? Você não deve contratar essa pessoa. Ou um candidato que é sócio numa empresa concorrente da sua.
Então, é por isso que é importante fazer essa verificação das participações societárias dos candidatos. Isso é um fenômeno novo relativamente, né? Como é que os candidatos a empregos reagem a esse tipo de abordagem que é feita pelas empresas? A empresa fala, olha, você está sendo candidato aqui, mas nós vamos fazer um background, né? Vamos olhar todo o seu passado, ver. As pessoas estranhas acham que isso talvez seja um cerceamento ou coisa parecida, não? Então, como eu disse, todo o nosso trabalho ele é feito com base em informações públicas, então não existe qualquer tipo de violação de privacidade, nada disso. Em países com mercados mais maduros, com legislações anticorrupção já mais antigas, é uma prática completamente normal, não só para diretorias executivas, mas também para nível gerencial e até abaixo. Aqui no Brasil é uma prática que está sendo mais difundida e alguns mercados, como por exemplo o mercado financeiro, já é visto com mais normalidade. Eu também diria que em alguns casos o candidato não necessariamente precisa saber que há essa verificação, né? Então, se é um candidato que ainda não foi escolhido com certeza, por qualquer razão, o candidato não necessariamente precisa saber que nós estamos fazendo esse trabalho. Como você mesmo disse, a sua empresa não faz recomendações. Não fala contrata, não contrata, tal. Mas esse tipo de avaliação certamente pesa na decisão dos empresários. Inclusive, esse é o objetivo da proposta. Mas será que ele seria um fator de desempate, por exemplo? Eu acredito que sim, mas é claro que vai depender de cada caso, né? Então, vai depender dos riscos identificados, se forem identificados, e da relevância daquele risco para o mercado do cliente, para as atividades do cliente e até para o tipo de vaga que esse candidato pretende ocupar. Você comentou que, claro, as pessoas exageram um pouco, às vezes, nos seus currículos, talvez até para se valorizar, para ter uma melhor chance no emprego. Sim. Como você trabalha justamente verificando esses dados, que conselho você daria para um candidato à vaga na hora que ele se apresenta para uma empresa para postular, além de ser bastante honesto no seu currículo? Perfeito. Bom, esse é o conselho principal. Seja 100% honesto no seu currículo e nas informações apresentadas. Uma outra ideia interessante seria, faça uma verificação em você mesmo, né? Verifique o que está disponível publicamente sobre a sua pessoa, porque podem ser informações que serão abordadas numa entrevista, que podem ser até utilizadas para diferenciar a sua candidatura de outro candidato. Pode ser o caso que a pessoa teve uma disputa judicial qualquer, essa coisa ainda está pendente, ele nunca resolveu por uma razão qualquer, então ele antes de postular um emprego, ele pode falar, deixa eu resolver isso aqui, podem procurar, isso pode me atrapalhar? Exato. É um caso interessante. Pode acontecer sim. Seria uma informação reportada no nosso relatório. Então, se houver uma explicação relevante, é importante que o candidato mencione isso na hora da contratação. O ambiente de negócios no Brasil atualmente, diante de toda essa instabilidade política, a preocupação das empresas, como você disse, é muito grande com essa governança, né? E você está em conformidade com as normas, né? Contratação de funcionários é essencial nesse sentido. Exato. Essa questão da governança, ela está cada vez mais em pauta, cada vez mais importante para as empresas brasileiras, e eu diria que de todos os mercados e todos os níveis também. Não são só grandes empresas que estão preocupadas com a conformidade, que é o chamado compliance, né? Essa área de compliance está crescendo muito, ela é muito relevante e essa verificação pré-contratação é parte de um programa efetivo de compliance, que inclui também uma verificação dos seus fornecedores, até porque a empresa hoje ela pode ser responsabilizada por atividades de prestadores de serviço, por exemplo. Então, é muito importante a empresa identificar quais são os seus riscos, né, e fazer um trabalho de verificação para mitigar esses riscos, para evitar questões de corrupção, de lavagem de dinheiro, né, e atividades antiéticas. Na sua opinião, o mercado brasileiro já está se amadurecendo nesse sentido? Está amadurecendo, sim. A lei anticorrupção ajudou muito a caminharmos nessa direção, né, a chegarmos no nível em que outros países mais desenvolvidos estão.
Nós vemos já, como eu mencionei, não só multinacionais preocupadas com esses assuntos, temos empresas brasileiras, clientes nossas, que estão interessadas em criar programas de compliance efetivos. Então, eu diria que essa cultura está mudando, sim, o que é excelente. Essa cultura se aplica só a empresas grandes? Quer dizer, empresas pequenas, empresas de porte médio, microempresas, podem também tomar essas iniciativas? Elas teriam como, inclusive, dependendo do custo, como arcar com essa despesa? Eu diria que empresas pequenas, todo tipo de empresa, ela tem a responsabilidade, eu diria, de fazer uma verificação de quem são os seus funcionários, os seus fornecedores. É claro que, devido ao custo envolvido, a grande parte das empresas que fazem isso hoje são empresas que têm a capacidade de contratar uma pessoa só para gerir essa área, ou uma empresa que pode contratar uma consultoria para criar esse programa e gerir o programa. Mas tem, sim, medidas que empresas pequenas e médias podem fazer para eliminar ou pelo menos mitigar esses tipos de riscos, né? Legislação brasileira. Nós estamos aqui no Senado Federal, que é uma casa de leis. A legislação brasileira já está ajustada a esses novos tempos em que é preciso ter toda essa conformidade, todo esse cuidado com a governança? Eu diria que nós estamos caminhando na direção correta. Não chegamos ainda no nível que nós gostaríamos de estar, porque apesar de termos a lei, ela ainda não foi aplicada da forma que nós gostaríamos, né? Então, mas estamos sim na direção correta. É um processo que é demorado, é uma mudança de cultura, não é só uma mudança de lei. Então, são mudanças que têm que ocorrer nas decisões específicas de cada empresa, nas decisões das diretorias de cada empresa, e essas diretorias têm que dar o exemplo para o resto dos empregados de como a cultura da empresa vai mudar, né? Então, essa é uma mudança cultural que demora. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado. Você pode rever esse ou qualquer um de nossos programas. Acesse senado.leg.br/TV. Se você tem alguma sugestão de assunto para a cidadania, você pode mandar um WhatsApp, 61 999 61 1616. Se preferir telefonar, ligue grátis para o Senado, é 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.